Na aula de hoje, iremos trabalhar com a multiplicação dos números racionais. Primeiro, vamos trabalhar na forma decimal e depois na forma fracionária. Então, o exemplo diz o seguinte: determine o valor das multiplicações a seguir. Para multiplicarmos o número racional, nós vamos multiplicar o número normal sem pensar na vírgula. Nós só vamos analisar a vírgula após eu ter o meu resultado para posicionar a vírgula no lugar correto, certo? Eu coloquei aqui a multiplicação tanto na forma do pontinho como na forma do xizinho, porque ambos significam multiplicação. Então, quando vocês verem nas questões ou o pontinho ou o x, quer dizer multiplicação. Então, a letra A, eu tenho 1,2 vezes 3. Eu vou multiplicar 1,2 vezes 3. É a mesma coisa de eu fazer o 12 vezes o 3, como se fosse o 12, esquecendo que tem a vírgula aqui no final. Mas esquecendo que tem um pouco a vírgula aqui, só lembrando no final. Então, aqui eu tenho 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 1 é 3. Então, agora, eu vou posicionar a minha vírgula no local correto. Antes da vírgula, no primeiro número, eu tenho um número aqui, ó. Então, totaliza uma casa decimal. Como o segundo número não possui vírgula, eu não conto casas decimais. Então, esse número, ao todo, ele possui uma casa decimal. Significa dizer que da direita para a esquerda, no número 36, eu vou contar um número e posicionar a minha vírgula. É como se a vírgula ela estivesse aqui, ó. Então, ela está depois do 6 e aí eu vou ter que contar um número. Então, só vou contar o 6 e vou posicionar a vírgula aqui, entre o 3 e o 6, né? Resultando em 3,6. Na letra B, eu tenho menos 0,01 vezes menos 3,1. Eu vou começar fazendo logo aqui o meu jogo de sinais para saber se meu resultado será positivo ou negativo. Nós sabemos que na multiplicação e na divisão com os números negativos, menos com menos vai ser mais. Logo, o meu resultado aí será um número positivo. Então, agora vamos multiplicar. Lembrando que aqui não precisa ficar vírgula abaixo de vírgula, né? Isso aí só acontece na adição e na subtração, com os números decimais. Então, aqui fica 1 vezes 1, que é 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. 3 vezes 1 dá 3, como é o segundo número que eu estou multiplicando, eu coloco abaixo do segundo número. 3 vezes 0, 0, e 3 vezes 0, 0. Somando, nós vamos ficar com 1, 3, 0 e 0. Então, agora, eu vou contar quantas casas decimais esse número possui. O primeiro, antes da vírgula, possui dois números, o 0 e o 1. Então, ele tem duas casas decimais. O segundo número, ele possui um número antes da vírgula. Então, eu tenho uma casa decimal. Totalizando aqui, eu vou ter 3 casas decimais. Então, nesse número aqui, que é o meu resultado, da direita para a esquerda, eu vou contar 3 números e posicionar minha vírgula. Minha vírgula está aqui, após o 1, aqui antes do 1, certo? E aí, eu vou contar 3 números. 1, 2, 3. Então, fica aqui, entre os dois zeros. Como eu já sei que meu resultado é positivo, posso deixá-lo aí mesmo, certo? Na letra C, eu tenho um número negativo e o outro positivo. Eu nem precisaria ter colocado esse sinal de mais, porque sempre que o sinal não aparece é porque o número é positivo, certo? Então, aqui, primeiro fazendo o jogo de sinais, eu vou ter que menos com mais, na multiplicação e na divisão é menos, ou seja, o meu resultado aí ele vai ser um número negativo. Então, vamos fazer aqui a multiplicação, 1,8 vezes 0,74. 4 vezes 8, 32, vai o 3. 4 vezes 1 dá 4, com o 3 que subiu, 7. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 1 dá 7, com o 5 que subiu, 12. E aí, eu nem preciso fazer essa multiplicação com 0, porque eu já sei que vai dar 0. Somando, vai ficar 2, 7 mais 6, 13, vai 1. 1 mais 2 dá 3, e aqui eu baixo 1. Agora, eu vou colocar minha vírgula.
o primeiro número possui uma casa decimal. Porque antes da vírgula eu tenho um número. Já o segundo número, antes da vírgula, eu tenho dois números, o 7 e o 4. Então, ele possui duas casas decimais, certo? Totalizando aqui 3 casas. 1, 2, 3. Eu conto todos os números que estão antes da vírgula. Então, assim como foi feito na letra B, eu vou fazer a mesma coisa na letra C. Da direita para a esquerda, eu vou contar 3 números e posicionar a minha vírgula. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar entre o 1 e o 3. Na letra D, lembrando que meu resultado é negativo, né? Então, vai ficar menos 1,332, certo? Na letra D, nós temos 2 vezes menos 0,004. Primeiro jogo de sinais. Mais com menos resulta em menos. Então, mais uma vez, o meu resultado, ao final, será um número negativo. Então, eu vou colocar aqui 0,04 vezes 2. 2 vezes 4, 8, 0, 0, 0. Como esse número aqui possui 3 números, né? 3 casas decimais, 3 números antes da vírgula, eu vou contar 3 números da direita para a esquerda e posicionar a minha vírgula. 1, 2, 3. Lembrando que como ele vai ser negativo, então vai ser menos 0,008. Agora, nós vamos trabalhar a multiplicação dos números racionais na forma fracionária. Quando o número ele vem na forma de fração, eu multiplico numerador com numerador, ou seja, os números que estão em cima, e denominador vezes denominador, que são esses números que ficam aqui abaixo na fração, certo? Então, na letra A, eu tenho 4, que é um número inteiro, vezes 2/3. Como o 4 ele não está aparecendo o denominador, você pode observar que não tem nenhum número abaixo do 4, nesse caso, eu vou colocar o 1 como denominador. Sempre que o número não apresenta denominador, você coloca o 1 abaixo dele. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, no menos 4. Não tem denominador, eu coloco o 1. O 8 não tem denominador, eu coloco o 1. E agora eu vou multiplicar numerador vezes numerador. Então, eu faço 4 vezes 2. E denominador vezes denominador. Vai ficar 1 vezes 3. Eu poderia ter feito a multiplicação logo direto, certo? 4 vezes 2, 8. E 1 vezes 3, 3. Como eu não posso dividir 8 por 3, eu posso deixar aqui nessa forma fracionária. Na letra B, eu tenho menos 4 vezes menos 1/2. Primeiro jogo de sinais. Menos com menos é mais. Então, meu resultado será um número positivo. E agora, eu vou multiplicar numerador com numerador. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. O 4, ele dá para dividir por 2, então ainda posso simplificar essa fração. 4 dividindo por 2 é 2. 2 positivo. Na letra C, eu tenho menos 5/3 vezes 8. Então, aqui, menos com mais é menos. O meu resultado será um número negativo. Então, eu vou multiplicar o 5 vezes o 8, que é 40. E vou multiplicar o 3 vezes 1, que é o próprio 3. Certo? Na letra D, eu tenho menos 2/6 vezes menos 2/3. Então, menos com menos é mais. Então, o resultado aqui será um número positivo. 2 vezes 2, 4. E 6 vezes 3 é 18. Eu poderia simplificar minha fração mais um pouquinho, certo? Poderia aqui estar simplificando por 2, ou seja, dividindo o numerador e o denominador por 2. Mas eu vou deixar aqui sem estar na forma simplificada. Na letra E, eu tenho menos 3/7 vezes mais 5/9. Então, é um número negativo com um positivo. Menos com mais é igual a menos. Meu resultado aqui será um número negativo. 3 vezes 5, 15. E 7 vezes 9 é 63. Na letra E, eu tenho 1/2 vezes 2/3 vezes 1/4 vezes 3. Como o 3 não tem denominador, eu posso colocar o 1 aqui embaixo. Então, multiplicando os numeradores aqui, né, todos os números que estão em cima, vai ficar 1 vezes 2, que é 2.
2 vezes 1, 2, e 2 vezes o 3, 6. Agora, nós iremos multiplicar os denominadores. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 1, 24. Boa aula e bons estudos!